Boa noite, bem-vindo à grande reportagem. Aborto é a interrupção da gravidez antes do período perinatal. Nos dias que correm, muitas mulheres praticam o aborto. Saiba quais os impactos sociais e psicológicos que o aborto deixa na vida da mulher. Uma vez mais, bem-vindo à grande reportagem. O aborto é um termo utilizado para designar a interrupção da gravidez antes do período perinatal, ou seja, quando ainda não há desenvolvimento completo do feto. Embora o termo aborto seja bastante utilizado, existe também o termo abortamento, que, segundo estudiosos da área, os dois consagram-se na linguagem médica com o mesmo sentido e, dentre os dois, segundo pesquisas, o melhor seria abortamento. A questão do aborto vem sendo debatida ao longo das eras, no entanto, é sempre atual polêmica, complexa e envolve aspectos da mais alta indagação, já que a discussão engloba campos distintos, tais como a ética, a moral, a medicina, o direito, a religião, os costumes e filosofia. Olhando para a religião, qual seria a concepção das igrejas, por exemplo, em relação ao aborto? Falar do aborto, diria que é antibíblica essa prática, o aborto, porque quando Deus criou os céus e a terra, o que Ele disse que os homens deviam se multiplicar. Multiplicar significa gerar filhos por meio de um casamento, um homem e uma mulher. Entretanto, há multiplicação instituída na Bíblia, como mandamento, como ordenança que Deus deixou para os homens, para que nós possamos povoar e encher a terra. O aborto não é bem visto à luz da palavra de Deus, é antibíblica essa prática e não concordamos com isso, de acordo com a integridade das Escrituras. Enquanto a religião cristã olha o aborto como pecado, a medicina e psicologia têm uma explicação sobre a prática. Segundo a psicóloga Luísa Contém, a interrupção da gravidez acontece por vontade da mulher ou mesmo pode acontecer por vários fatores biológicos, psicológicos e sociais que contribuem para que esta situação se verifique, existindo assim os seguintes tipos de aborto. O aborto é uma interrupção anormal da gravidez que consiste em a pessoa, por vários motivos, não sabemos qual neste caso, não é? A pessoa interromper o crescimento do feto ou do ovo. E quais são os tipos de aborto existentes e quais os impactos que esses abortos podem trazer na vida da mulher? Olha, o aborto sempre traz impactos na vida da mulher, porque muitas das vezes as mulheres, algumas, se não a maioria, têm feito abortos conscientes. Estão conscientes de que querem interromper o crescimento do feto por vários motivos, talvez porque o pai da criança rejeitou, porque os seus pais em casa não devem saber, ou ainda por não ter condições financeiras, ou mesmo por achar que deve continuar a estudar ou deve continuar a trabalhar e não está preparada para ter a criança. Então, são esses vários motivos que fazem com que a mulher faça um aborto, mas as consequências psicológicas que têm ocorrido, a depressão, esta é uma grave consequência e que tem acontecido várias vezes com as mulheres que têm entrado em aborto. Depressão e transtorno mental. Essas mulheres, infelizmente, têm sofrido muito de transtornos mentais, porque ela naquele momento achou que o namorado não quer, então levou a criança, foi deitar num sítio, mas depois de algum tempo, há várias mulheres que depois de 3, 4 anos recordam-se daquela situação e aquilo geralmente não sai da cabeça. Olha, eu tive uma criança, não me deu oportunidade de criar a criança, então fica com transtorno mental que leva praticamente para toda a vida. Para casos em que a mulher tenha sido vítima de violação sexual, o pastor Négio Muxava avança que não há necessidade de se recorrer ao aborto. Sim, eu dizia que a Bíblia não versa muito sobre a questão do aborto em si. É muito pouco que se fala sobre o aborto. O aborto aborda-se numa questão de maldição ou castigo. Em animais, por exemplo, em Gênesis 31 e também o livro de Jó 21 também fala sobre isso, a questão dos animais abortarem por conta de uma maldição. Fala também do aborto acidental, em que, por exemplo, quando 2 homens estão a lutar e ferem uma mulher grávida, então
os juízes poderão decidir quanto deve ser indemnizado aquela família, se, dependendo dos danos, se os danos forem muito graves, em caso, por exemplo, de perder a criança, será uma alma por uma. Isto é, a pena poderia ser de morte, assumindo que o feto, o embrião, é uma vida, a priori. Tanto é que o salmista Davi também fala que, em Salmos 71, versículo 6, Salmos 39, 16 também, fala que o Senhor viu o meu embrião, seus olhos viram o meu embrião desde o ventre da minha mãe, eu dependo de si desde o ventre da minha mãe. Quer dizer que o contexto de ser uma criança, caminhar ou ainda estar em fase embrionária, biblicamente não tem distinção. É tudo uma vida. Quem tem o dom da vida é o próprio Deus. Embora haja várias explicações e tipologias do aborto, o pastor traz uma análise sobre alguns casos. Uma ação desenvolvida por várias mulheres devido a diversos motivos, porém, é uma prática cujos impactos são vários. É crime de onde isso? É crime na nossa sociedade, também é crime mesmo à luz da palavra de Deus. Estamos a matar alguém, estamos a matar uma vida. Por que você concebeu? Essa é a primeira questão. Você estava consciente disso? Por que você concebeu? E mesmo num caso, por exemplo, em que a menina foi violada, eu falei agora de alguém consciente, agora vamos olhar para um caso de alguém que foi violada. A violação ninguém quis, não é? Aconteceu. A menina foi violada e ela concebeu naquela violação. Ela pode ter um acompanhamento psicológico, social, médico e por aí, mas é recomendável que ela não aborte. É uma vida, não quis ter aquela vida, mas é uma vida. Então é bom que a gente dê encaminhamento àquela vida. No futuro também, atualmente temos algumas instituições que até acolhem crianças que não têm pais que não têm condições. Há muita coisa que acontece por aí, dessa criança nascer. Muito bem. O estupro desestabiliza toda uma família em primeiro lugar. E não só a própria mulher que está envolvida nisso, toda uma família fica comprometida sobre isso. Temos um caso muito didático sobre isso, de estupro, em 2 Samuel, capítulo 13, que é o filho de Davi, Amnon, que é primogênito, que relaciona-se com a meia-irmã e é engravida. Então, a violenta, quis dizer. Então, nesse caso, primeiro, a estrutura toda fica comprometida. Ela pode optar em abortar, por exemplo. Vamos supor que ela aborte e depois não consiga conceber. É um outro problema. Nós apoiamos que é preciso que se crie mecanismos de adoção da criança. Isto é, a pessoa vai criar a criança, sendo alguém com idade e condições de criar a criança, cria a criança, chega o momento do parto, vai dar parto e coloca para adoção, porque tem muita gente que precisa. E essa mesma pessoa ainda pode se arrepender nesse processo da gestação. Porque na hora de fazer o aborto, muita gente não tem tempo de refletir no que quer fazer. Mas depois dos 9 meses, tem muita gente que muda de opinião, volta atrás nas suas ideias. A psicóloga vai mais além ao abordar que esse grupo corre o risco de não mais ter filhos e possivelmente ter traumas que podem levar ao suicídio. Olha, o aborto sempre traz impactos na vida da mulher, porque muitas das vezes as mulheres, algumas, se não a maioria, têm feito abortos conscientes. Estão conscientes de que querem interromper o crescimento do feto por vários motivos, talvez porque o pai da criança rejeitou, porque os seus pais em casa não devem saber, ou ainda por não ter condições financeiras, ou mesmo por achar que deve continuar a estudar ou deve continuar a trabalhar e não está preparada para ter a criança. Então, são esses vários motivos que fazem com que a mulher faça um aborto, mas as consequências psicológicas que têm ocorrido, a depressão, esta é uma grave consequência e que tem acontecido várias vezes com as mulheres que têm entrado em aborto. Depressão e transtorno mental. Sim, é quando eu falava mesmo da depressão e dos transtornos mentais. A depressão pode causar o suicídio. O transtorno mental pode causar aquela situação que dizem que esta mulher está frustrada, não é? Porque ela já perdeu todas as esperanças e ainda existe um outro fator. Algumas mulheres que têm feito abortos constantemente acabam ficando inférteis, acabam não conseguindo ter mais filhos, e este é um outro grande fator que cria a depressão no futuro, porque a mãe fica a recordar-se que, olha, eu no passado consegui engravidar,
fiz 2, 3, 4 abortos e hoje em dia já quero ter um filho, então não consegue ter, é aí que entra a depressão, o transtorno mental e possivelmente o suicídio. O jurista vai além ao explicar sobre o aborto segundo a lei, pois a lei abre uma exceção para esta prática. Portanto, se por alguma eventualidade deliberar-se que pode-se fazer aborto, como a África do Sul, falando do direito comparado, que pode-se fazer, tanto fazem publicidade a nível da via pública, querendo nós conseguirmos desfazer a gravidez e tudo mais, estaríamos diante da perca autêntica dos valores morais, da dignidade da pessoa humana e o valor da própria mulher, porque o que vai acontecer, vamos encontrar uma disseminação de engravidar-se com o intuito, a posterior, de informar ao seu parceiro que eu estou grávida para poder despender valor, enquanto no final do dia essa pessoa não está grávida, e pode criar-se uma cadeia, uma sucessão, até o próprio médico trazer resultados, dizer que está grávida enquanto não está grávida. Neste caso estaremos numa situação de disseminar ou trazer de uma questão vulnerável a questão da criminalidade no índice da interrupção da gravidez, tendo em conta que isto é uma dádiva que Deus deu, por isso um filho, qualquer feto, é uma dádiva que Deus dá ao ser humano de ser chamado de pai, mãe e outras circunstâncias. Se isto efetivamente deliberar-se que o aborto não é crime em Moçambique, estaríamos a colocar em flagelo a situação uterina das mulheres. E estas foram as intervenções das diferentes áreas do saber sobre a prática do aborto. No segundo bloco, vamos tratar dos impactos que advêm do aborto. Mas antes, observamos uma curta pausa. Não saia daí. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz que isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer um teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas o chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade.
para você que acaba de se conectar ao nosso programa, esta é a grande reportagem de hoje. Voltamos para o segundo bloco. Saiba quais os impactos que podem advir do aborto. Acompanhe. Quem tem que decidir tirar ou não a vida é o próprio Deus. É o oleiro quem decide que esse vaso é de honra, esse vaso é de... Quem tem que decidir tirar ou não a vida é o próprio Deus. É o oleiro quem decide que esse vaso é de honra, esse vaso é de desonra. Se ele quebra este, se adorna aquele, é o próprio Deus. Não pode ser um homem igual a fazer isso. Mas isso tem alguns meandros. É preciso entender que no programa ou no projeto original da criação, Deus sempre priorizou que a criança devesse vir pelo ato de união de um homem e uma mulher comprometidos pelo matrimônio. Então, o que é que sucede? É que depois da queda, em Gênesis 3, Satanás foi fazendo das suas de modo a tentar colocar em causa até esse dom da procriação. Desde a questão do Lameque com a poligamia, entre tantos outros exemplos que se desviam daquilo que é o plano de Deus. Temos hoje essa questão de aborto, que nem é tão de hoje como tal. Estamos aqui a conversar hoje, mas é uma coisa tão antiga que divide opiniões. Há aqueles que dizem que sim, quando o espermatozoide une-se ao óvulo, já é uma vida naquele processo. Uns dizem que não, 20 semanas depois. Por quê? Depois das 20 semanas é quando a mulher sente o movimento do embrião. Então, é quando já é uma vida. A cultura judaica hoje em dia, não sei se são todos, mas a maioria, defende que a vida é estabelecida no momento do nascimento. Quer dizer que tudo o que acontece no ventre da mãe ainda não se pode considerar vida. Então, as opiniões divergem muito nesse aspecto, mas o que tem que se entender no final das contas aqui é que quem dá a vida, quem tem poder de tirá-la, é o próprio Deus. E todo aquele que fizer contra esse mandamento poderá sofrer julgamento. Isso tem que saber. O estudo jurídico de aborto ainda varia muito de país para país, enquanto em alguns países o aborto é legalizado, em outros constitui crime com penas severas. Na França, por exemplo, o aborto foi permitido em 1975, podendo ser realizado a qualquer tempo, tanto nos casos de dificuldades socioeconômicas como nos casos de diagnóstico de anomalias congênitas. Na Áustria, os abortos são permitidos após exame pré-natal que certifique anomalia congênita. Já na Espanha, permite-se às gestantes a realização do abortamento por médico em casos de risco grave para a sua vida ou saúde física ou psíquica em qualquer momento. Enquanto que na Argentina, se o feto não tiver cérebro, qualquer tentativa de aborto voluntário sem ser nessas condições é considerada crime e pode fazer a mulher ser presa por um período de 1 a 3 anos. Já no nosso país, o aborto é permitido até 12 semanas de gestação. A lei da despenalização do aborto foi promulgada em 2014. O jurista Vítor Fonseca avança que, independentemente da idade em que a mulher pratica o aborto, ela não é imune às sanções que podem cair sobre ela. Portanto, é por isso que eu disse, a nossa Constituição, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala com muita propriedade sobre o direito à vida. Esse direito à vida é um direito fundamental, é um direito primário na vida do ser humano. Portanto, a interrupção, por isso eu disse muito bem, tem que ter motivos já plausíveis. Se esta criança vai nascer com um comportamento desviado, ou seja, a formação deste efeito não está em conformidade com aquilo que os médicos vão nos trazer a nível do relatório médico, efetivamente aí pode-se interromper esta gravidez em detrimento das circunstâncias que possam advir, mas sem descurar a possibilidade de ter um relatório bem fundamentado, como também sustentado pelo médico obstetra, que vai ordenar que haja interrupção dessa gravidez sob pena de serem sancionados em termos legais. Portanto, falando do aborto, estaríamos diante de crimes contra a vida uterina. Tratando desse crime contra a vida uterina, efetivamente o aborto em Moçambique ainda não foi legalizado. As circunstâncias que efetivamente podem condicionar ou determinar que possa interromper essa gravidez. Não estamos diante do aborto, mas sim estamos diante da interrupção da gravidez por várias circunstâncias que podem culminar, seja uma gravidez de risco, como também
pode ser num cenário que coloca a vida em jogo da integridade desta mulher que carrega este feto consigo. Efetivamente podemos incorrer nessas situações, mas se por alguma eventualidade alguém entender que deve interromper a gravidez sem que haja perigo nenhum, aí já incorre num crime, que este crime efetivamente pode ir até 2 anos de prisão, nos termos do artigo 166 do Código Penal, a Lei 24/2019, de 24 de dezembro. Só nessas circunstâncias estamos diante deste cenário, mas se por alguma eventualidade num casal uma das partes pretende com que haja interrupção e a outra não, e introduzir algumas substâncias psicotrópicas a nível das bebidas ou das águas, efetivamente aí a moldura penal já vai crescer até 12 anos de prisão. Interromper a gravidez sem que haja perigo nenhum, aí já incorre num crime, que este crime efetivamente pode ir até 2 anos de prisão, nos termos do artigo 166 do Código Penal, a Lei 24/2019, de 24 de dezembro. Só nessas circunstâncias estamos diante deste cenário, mas se por alguma eventualidade num casal uma das partes pretende com que haja interrupção e a outra não, e introduzir algumas substâncias psicotrópicas a nível das bebidas ou das águas, efetivamente aí a moldura penal já vai crescer até 12 anos de prisão. Com isso estamos a dizer que em Moçambique, em linhas gerais, ainda não temos a legalização do aborto nestas premissas. Portanto, relativamente a este cenário, para todas as idades, estamos diante efetivamente de um determinado tipo legal de crime. É crime porque não é legalizado, seja menor de idade, seja pessoa idosa, quando fazer interrupção sem que haja mecanismos relevantes neste processo, obviamente pode sim incorrer num tipo legal de crime. Isto é evidente, não tem uma taxa etária que se pode fazer ou não, já aqui abriu uma exceção, como a lei penal diz, só pode ter interrupção se efetivamente justificar-se o motivo dessa interrupção. Pode ser uma gravidez que tenha culminado por meio de uma violação sexual, não conhecemos o pai, ou que tenha estuprado esta rapariga. Portanto, nessas circunstâncias, já que ter em conta que não temos aqui nenhuma responsabilidade criminal por parte desta pessoa, porque está a interromper em detrimento das circunstâncias em que se encontra. Nesta senda, há que se ter em conta que não estamos diante de um tipo legal de crime, mas se houver alguém que faça uma interrupção, se efetivamente obedecer os critérios do Código Penal, que falam certamente sobre crimes contra a vida uterina das raparigas, efetivamente aí já vai incorrer numa responsabilidade criminal. Ou seja, quando tratar-se de alguém que devia manter a ordem e segurança no que diz respeito à saúde pública e não fez, aí também chama-se a colação o farmacêutico, o técnico de saúde, que vai procurar mecanismo para introduzir na vida uterina da mulher com o intuito de abordar ou interromper a gravidez. Aí vai incorrer, mas em termos de idades não tem uma idade específica que pode ou não fazer. Na concepção do pastor Nérgio, em Moçambique, a realização do aborto foi um erro. Foi um incesto, foi o pai que dormiu com a filha, foi o irmão que dormiu com a filha, com o irmão. Não importa em que condições isso aconteceu. Se a menina já concebeu, que se crie condições para que a criança possa nascer. A lei não devia existir. Não devia existir porque a existência dessa lei é uma concordância com o crime. Estamos a assumir que nós podemos matar. Se a minha filha mais nova, estamos a dar liberdade que se a minha filha mais nova conceber, se envolver por aí com algum moço e conceber, ela tem espaço para ir ao hospital e chegar a dizer que não, eu concebi, mas eu não quero a criança. Eu, se fosse médico, mesmo com essa lei aprovada, eu digo isto, havia de perguntar à menina, mas por que você concebeu? Foi falha. Tem muitos mecanismos. Não usou DIU, não tem implante, não se usou camisinha e outros métodos. Tem a pílula de 24 horas, tem a pílula de 48 horas. Eu ouvi dizer que tem a pílula de 72 horas. Dia seguinte não foi à farmácia. Outro dia não foi à farmácia. É muita ignorância. Então, eu acho que é um trabalho que nós podíamos tentar fazer, sensibilizar e ensinar as raparigas que mesmo em caso de não ter usado nenhum dos métodos, ainda pode ir à farmácia, ainda há solução. Já foi legalizado, sim, mas não é um ato que nós concordamos. Se tivesse havido uma auscultação, se o governo tivesse tomado tempo para poder concentrar alguns grupos de pessoas e começar a procurar saber se podia-se aprovar isso, muitos, mas principalmente os cristãos não teriam, crentes, não teriam aprovado isso, porque estamos a aprovar, estamos a aceitar crime, estamos a concordar que pode-se matar a pessoa. Nós não podemos fazer isso, não podemos concordar com essa morte. O que nós podemos fazer, mesmo eu como pastor, como líder, o que eu posso fazer, o meu trabalho
é sensibilizar os meus filhos na fé, é sensibilizar os crentes, primeiro para não entrar em atos, práticas sexuais antes do casamento, mas em caso de mostrar os caminhos. Agora, aprovar essa lei é uma lei que não devia ter sido aprovada, ela não é boa para a sociedade, não é boa aos olhos de Deus. Volto a repetir isto, é um crime matar uma pessoa. Não importa em que condições a mulher concebeu, não importa. Para além dos problemas sociais que a mulher pode sofrer por conta do aborto, o corpo dela fica desgastado. Na vida da mulher, os impactos são graves. Você, como menina, se começa a engravidar, faz aborto, engravida, faz aborto, está a desgastar o teu próprio corpo. Desgasta, teu corpo fica cansado antes até de chegar no casamento, por causa de tantos abortos. Os teus seios caem e você desgasta-se por conta disso. Então não é bom nem para a própria mulher. Os abortos não são bons para o organismo dela, para o corpo dela mesmo. Não são bons. Porque o que acontece? Quando a mulher ela concebe, o corpo dela adapta-se e começa a perceber, a receber uma mensagem de que daqui a um tempo vai amamentar. O corpo começa a agir dessa forma e você aborta. O que acontece com o teu corpo? Ele vai se desgastando. Não é bom mesmo para o corpo da mulher. A sociedade diverge em relação à prática do aborto. Esta é uma informação que o telespectador vai acompanhar um terceiro bloco desta edição. Mas antes, observamos mais uma curta pausa. Diga não ao cancro da mama. Olá, mulheres. O cancro de mama é uma realidade. Eu tive. Se você fizer o autoexame regularmente e descobrir um caroço, é só correr para uma unidade sanitária mais próxima, fazer todos os exames. Lembre-se, quanto mais cedo a gente descobrir, maior são as possibilidades da gente vencer. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Bem-vindos ao terceiro bloco. A sociedade está dividida em relação ao aborto. Alguns condenam esta prática e outros não. As atitudes da sociedade em relação ao aborto variam grandemente em diferentes culturas e diferentes períodos históricos. Todas as culturas têm os seus próprios valores adequados e inadequados em relação ao aborto. Alguns sancionam o aborto independentemente das razões, enquanto outros, ainda que não sancionarem, reprovam tais práticas. Depende. Depende porque há tempo que, por exemplo, jovens estão a namorar, então já está grávida, o namorado foge, então ela fica com a gravidez, não tem condições para criar a criança, então tem que fazer aborto, tem que fazer, mas há outros que exageram porque, por exemplo, uma está no lar, está junto com o marido, né? Então, eles se engravidam. Por que não fazem planos? Então, vê que essa gravidez já apareceu, só depois corre, vai fazer aborto. Isso já está errado. Está errado. Então, fazer aborto depende de cada situação? Sim, depende de cada situação, sim. E quando é o caso da menina ser violada, deve-se fazer aborto? Deve, sim, senhora, deve. Porque, aquilo aconteceu e também dependendo das condições que se encontra a menina. Porque há outros pais que acham que é melhor deixar ela ficar com a gravidez, eles vão criar aquele filho. Então, outros que, não dá mesmo, não dá. Eu ia perguntar quais são as condições, quem foi a pessoa que lhe engravidou. Então, se ela não me explicar, não me dizer quem é a pessoa, tem condições, quais são as condições que essa pessoa que tem engravidou, eu sempre correria a ir fazer aborto. É pecado, sim, fazer aborto, mas também maltratar criança também é pecado.
É pecado. Você ficar com uma criança que tu não estás a dar o que a criança precisa, também acho eu que é pecado. Vale a pena ficarmos no pecado da Bíblia do que... É negativo. Por que é negativo? Porque é o corpo humano que está em jogo de morte. Então, acho que Deus não posso dizer que Deus não marcou para a gente fazer isso aí. Que não podemos fazer. Não podemos fazer. É melhor você sofrer com uma criança na mão. Não deixar o corpo humano de qualquer maneira, matar de qualquer maneira. Porque o amanhã é ele. Eu penso que a prática do aborto é uma prática não abonatória. Tendo em conta que aquilo aí, em algum momento, cria perigo da vida. Mas pronto, as pessoas fazem, né? Fazem porque as coisas acontecem e em algum momento acontece no momento em que a pessoa não está preparada para poder aturar o bebê que pode vir. Então acaba tirando, mas eu acho que não é aconselhável. Eu penso que as pessoas, primeiro, antes de se engravidar, devem se preparar. E quando se preparar, estão em condições de se engravidar, pode se engravidar. Mas quando não estão preparados, é melhor usar preservativo. Existem muitos meios hospitalares para evitar a gravidez. Então pode-se usar esses meios como uma forma de evitar que não se engravide desnecessariamente. Eu primeiro ia responsabilizar a pessoa que podia engravidar e levava o caso à justiça. O que eu tenho a dizer sobre a prática do aborto é que, primeiro, é um crime e que nós somos pessoas, sabemos que o amor é vida e bebê é vida. Nós somos seres humanos que devemos apoiar a vida. Não acho correto fazer aborto, porque somos pessoas que todos os dias dizemos sim, sim, sim à vida. Aborto é crime. É crime não pela lei ativado, mas é crime porque nos afasta da sorte, nos afasta da presença de Deus, chama manjazar. Dificuldades nós sempre vamos passar na vida, porque aqui não estamos no céu, estamos na terra. Fazendo aborto não significa que tu estás a afastar os problemas ou dificuldades, porque mesmo sem filhos, você pode passar dificuldades, você pode passar necessidades sem filhos. Agora, o coração de uma pessoa que é mãe é mais confortável do que uma pessoa que não é mãe. Eu digo sim criança, sim gravidez, sim amor, sim a vida. Então, eu sou da opinião que não e nota zero aborto. A prática do aborto é uma parte negativa. Pode prejudicar a saúde, a própria pessoa, que isso não pode fazer. É melhor deixar a gravidez crescer, dar parte, ter bebê. Se caso não querer ter gravidez, faça planejamento familiar. Aí a pessoa fica bem. Enquanto as opiniões divergem-se, o certo é que o jurista afirma que o aborto provocado é crime e pode ter uma pena de 2 ou 3 anos. Portanto, os impactos que estão a trazer na vida da mulher, eu quero dizer que as mulheres perderam a ética e os valores éticos, valores morais que deviam ter sobre os cuidados, como também a criança. Há que se ter em conta, no momento em que a pessoa vai conceber, aí aquela responsabilidade torna-se um crime público. Um crime público, por quê? Porque todo o Estado salvaguarda a integridade e a vida. Diz que ninguém deve tirar a vida do outrem. De salientar que o artigo 40 da Constituição da República de 2004, com suas devidas alterações, fala de direito à vida. Diz que ninguém deve tirar a vida do outrem. Ou seja, aquela pessoa que está ali como um facto, efetivamente é uma vida que ainda é um nascituro nos termos do Código Civil. O artigo 66 do Código Civil fala com muita propriedade sobre o início da personalidade
personalidade jurídica. Portanto, nessas circunstâncias todas, não se pode interromper sem que haja uma comprovação ou um comprovativo ou um mecanismo que a entidade competente, que é o médico, que analisou e verificou que devia se fazer e deve se fazer. E nessas circunstâncias, a lei sempre penaliza aos infratores. Portanto, nessas situações, eventualmente, esta mulher será sancionada a uma moldura penal de 2 anos de prisão, porque ninguém deve, a lei diz que ninguém deve, portanto não é facultativo, é facultativo quando cria-se um mecanismo que certamente esta pessoa está a interromper por circunstâncias de saúde, o seu ovário não está preparado, e isso tudo tem que ter uma fundamentação por parte dos médicos que vão verificar as circunstâncias se procede ou não procede nesta condição. Se alguém certamente entender que deve o fazer sem antes consultar as entidades competentes, essa pessoa incorre num tipo legal de crime, que é a interrupção da gravidez sem mecanismo fundadas na verdade. E esta mulher, mesmo que eu diga que é meu útero, é minha gravidez, não. O Estado penaliza essa intenção, este ato que efetivamente vai decorrer. Se por alguma eventualidade no seio deste aborto, desta interrupção, os pais, os amigos influenciar que ela deve fazer, estamos diante também de uma associação criminosa, que o artigo efetivamente 348 do Código Penal da Lei 24/2019 vem também falar da associação criminosa, que a moldura penal pode acrescer até um rastro de 2 anos de prisão nessas circunstâncias. Para a religião, o aborto é um ato pecaminoso e vai contra os princípios bíblicos. Por um aborto, você não estaria aqui. Imagina se os pais do nosso presidente tivessem optado por um aborto, o nosso presidente não seria aquilo. Podia ser um outro, mas não seria aquilo. Eu também não estaria aqui se minha mãe tivesse optado por um aborto. Entretanto, o aborto não é bom. A América, em tempos passados, havia aprovado a lei do aborto, mas recentemente houve muita guerra, os líderes lá também, os pastores lutaram muito por isso e conseguiu-se aprovar uma nova lei em que cancelaram o aborto. Entretanto, o aborto não é bom porque ele é crime. Porque repara só uma coisa, depois que Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, depois começaram a fazer filhos, o primeiro homicídio que aconteceu foi de Caim, que matou Abel. Aborto o que é? É matar uma vida. Matar uma vida nunca foi aceito, é um homicídio, é crime matar uma vida. O mais correto que devia se fazer, na verdade, era se fazer sensibilizações nas escolas, nas raparigas, nos jovens, nas igrejas, a sensibilizar os jovens que em caso de praticar sexo antes do casamento, porque também sexo antes do casamento é pecado, mas em caso de isso acontecer, devia haver prevenção. E os meios de prevenção são muitos, tanto para os homens, assim como para as mulheres. Vocês têm DIU, tem implante, tem muitas coisas por aí que podia se usar para poder prevenir. A melhor coisa é prevenir, não conceba para abortar, não conceba simplesmente isso. Usa os métodos, vai ao hospital, vai a uma unidade sanitária e busca saber o que é que eu faço para não conceber, para não cometer esse crime. É crime de onde? Esse é crime na nossa sociedade, também é crime mesmo à luz da palavra de Deus. Estamos a matar alguém, estamos a matar uma vida. Por que é que você concebeu? Essa é a primeira questão. Você estava consciente disso? Por que é que você concebeu? Contactado o Hospital Central de Maputo pela primeira vez no dia 1 de setembro, quinta-feira, a fim de saber os contornos do aborto seguro 7 anos após a legalização, a nossa equipa de reportagem foi orientada a formalizar o pedido e assim procedeu até 13 de setembro, enviando uma carta de pedido de informação, pelo que aguardou 15 dias para obter a resposta. Volvidos 31 dias, a nossa equipe de reportagem retornou à secretaria para obter a resposta e, paradoxalmente, a mesma afirmou que o pedido de informação é moroso e que a melhor via seria contactar o responsável, que, por sua vez, disse numa entrevista telefônica. Dito isto, colocamos o ponto final na edição de hoje. Nós voltamos na próxima semana, à mesma hora. Boa noite e bom fim de semana.